Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Ter medo do que não se conhece é aceitável. Falar mal do que não se sabe é tolice. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou passando aqui hoje para a gente retomar o ciclo de leituras do nosso Curta Palavra. Nós estamos lendo o livro do Eclesiastes. Se Deus quiser, nessa semana nós fecharemos esse ciclo. Faltam, além do capítulo de hoje, o capítulo 10, mais 2 capítulos. E aí, eu quero deixar uma sugestão. Eu estou pensando em que a gente possa ler no próximo ciclo a primeira e a segunda cartas de Paulo aos Coríntios. Você gostou dessa sugestão? Se você tiver uma outra indicação, mas eu estou muito desejoso de que a gente inicie essa trajetória para ler essas duas belíssimas cartas e desafiadoras cartas. Então, coloca na sugestão aí nos comentários o que é que você achou e se você teria alguma outra sugestão também, tá bom? A gente fica sempre fazendo essa alternância entre Antigo e Novo Testamentos, tá bom? Vamos então juntos ler o capítulo de número 10 do livro do Eclesiastes. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba o muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir. O vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz e o que tem asas poderia contar o que você falou.
esse capítulo 10, ele tem uma semelhança em algumas imagens que aparecem no capítulo 26 do livro dos Provérbios. A gente vai encontrar uma palavra contra os tolos, em algumas versões, os insensatos, em várias passagens no livro dos Provérbios. Mas no capítulo 26, eu indico essa leitura para você. Algumas imagens também muito interessantes aparecem ali. E ao ler você vai constatar isso. Nesse capítulo 10 do livro do Eclesiastes, tem uma série de imagens que são próprias daquela cultura. Algumas referências, elas não são muito diretas para nós. A gente precisa de muitas explicações. Para aquela cultura e para aqueles primeiros destinatários dessas orientações, isso ficava muito claro, porque esse trabalho, né, com as semelhanças, comparando uma coisa com a outra, fazia com que as pessoas aprendessem com muito mais facilidade. Então, algumas imagens que aparecem por aqui, elas não são muito comuns para a nossa cultura e a gente precisaria de tempo e talvez a gente nem consiga dar conta de todas elas assim com exatidão, tendo em vista o distanciamento temporal. Mas fato é que esse capítulo deixa evidente um tipo de conduta, um tipo de persona, né? Uma maneira de ser do indivíduo. Né? E quais são as buscas desse tipo de indivíduo que aqui é chamado de tolo? Por exemplo, ele fala sobre para onde o coração do sábio se inclina. Via de regra, para aquilo que é bom. Por outro lado, o tolo se inclina para o mal. E a evidência desse modo de ser, né, da pessoa aqui identificada como tolo, é que por mais que você dê instrumentos para que ela mude a conduta, ela sempre continuará assim. A gente vê um certo tipo eu diria, de fatalismo né, de conduta em relação ao tolo, porque é como se não houvesse possibilidade de cura, como se não houvesse possibilidade de transformação para o tolo. Nós lemos ontem no Cortinha o primeiro versículo que fala da mosca morta, que faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice tem mais peso do que a sabedoria e a honra. Tantas vezes assim, coisas interessantes são feitas, coisas construtivas que agregam valor, mas aí quando uma pessoa comete um deslize, né? E às vezes uma coisa aparentemente simples, mas que causa um dano, muitas vezes irreparável, e aí ele coloca que uma pequena tolice tem mais peso do que a sabedoria e a honra. Você já deve ter passado por situações assim. E esse texto fala desse conjunto, esse conteúdo do tolo que é contra ele mesmo, né? Aquelas pessoas que falam por todos os lados e muitas vezes são apressadas no falar, apressadas na resposta. As palavras do sábio lhe trazem valor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras da sua boca são tolice e as últimas loucura perversa, ou seja, não há de onde não se espera nada, dali não virá algo melhor mesmo. É isso aqui, é esse tipo de fatalismo, de conduta. O tolo multiplica as suas palavras, fala como se soubesse todos os assuntos e fala sobre todas as questões e tem todas as respostas, enfim. E esse é um chamamento também para a nossa atenção, né? A sermos esses que
são vigilantes em relação às coisas que diz, né? A quantidade de palavras. Muitas vezes há engano, como diz o livro dos Provérbios, mas o que governa a sua língua é sábio. Então, fica para a gente aqui esse conselho de refletirmos antes de falarmos, de estarmos atentos aos conteúdos que estão por aí. Muitas vezes são conteúdos que têm uma aparência de erudição e de conhecimento, mas é pura tolice. Oremos por nós para que o nosso coração não se endureça a ponto da gente não perceber que em algumas circunstâncias eu e você agimos também como tolos, que isso não aconteça conosco, tá bom? Vamos então pedir essa graça, que Deus nos livre dessa tolice que não tem cura. Pai, muito obrigado por esse momento, pela leitura da Escritura, pelas aprendizagens que são possíveis através da iluminação que vem do Senhor para os nossos corações. Que essa Escritura se torne aquilo que é a palavra do Senhor para nós e que possamos reter no nosso coração aquilo que é para o nosso crescimento e para a edificação das pessoas com as quais nos relacionamos e, sobretudo, para a glorificação do Teu nome. Perdoa-nos, Senhor, por atitudes, palavras que são muitas vezes tolas, são apressadas, são desnecessárias, não contribuem com nada. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria, fortalece-nos nos nossos desafios diários, desafio desse dia, as soluções que entendemos que as melhores vêm da parte do Senhor para nós. Por isso, aquiete o nosso coração, aquiete a nossa alma, a aprendermos a esperar e a confiar de fato no Senhor. Abençoe todos aqueles e aquelas que se unem nesse momento, na leitura da Escritura, nesse tempo de oração, que o Senhor seja sobre eles, sobre os seus familiares, com a tua bênção, com a tua paz e com a tua graça. É a minha oração em nome de Jesus. Falando em nosso coração, eu quero nessa manhã sugerir uma belíssima música para você, do nosso querido Jorge Camargo. O título dela é Amolece o Meu Coração. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa ouvir a música, ser edificado por ela. Vai aparecer um card aqui também na parte superior e você pode também clicar nesse card para ouvir essa belíssima canção. Deixe o seu comentário aqui. Como é que esse texto, capítulo 10, falou ao seu coração? Qual é o versículo que chamou mais a sua atenção? De que maneira o texto de hoje ele desafia para as questões da sua vida hoje e para os desafios que estão por vir? Coloca aqui nos comentários e também, como falei no início, se você tiver, se você aprova a minha indicação de quando finalizarmos a carta, o livro Eclesiastes, a gente iniciar a leitura das cartas de Paulo aos Coríntios. Então, coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Temos um site www.teologiahoje.com.br e você deve acessar o nosso site para ficar informado de todas as nossas ações e realizações aqui. Na parte inferior está a indicação da nossa chave Pix, caso você queira contribuir de alguma forma com a manutenção do nosso canal. Toda ajuda será bem-vinda. Desejo para você uma semana muito abençoada. Continue acompanhando as nossas ações aqui no canal Teologia Hoje. Continue participando. Que o seu dia seja um dia muito abençoado. Que a paz do Eterno seja sobre você e que a bênção dele, que enriquece, que não acrescenta dores, seja sobre a vida dos seus familiares, dos seus amigos. É a minha oração por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aproveite o dia. Feliz terça-feira.